Muito bem, vamos começar o debate. Hoje o noticiário está cheio. Eu começo por você, Raquel Landim. Boa noite. Você estava aqui na cobertura especial de ontem da CNN Brasil, trazendo apurações em tempo real. Quais são os elementos que você traz para completar todo esse quadro? Boa noite, Felipe. Boa noite, Dora. Boa noite, Samanta. Felipe, a fala do Flávio Dino agora no balanço da transição, ela foi muito... Ele deu muitos recados ali sobre o que pode ter acontecido, porque está se cobrando muito, porque até agora não tivemos ninguém preso após as manifestações, os atos de vandalismo que aconteceram ontem em Brasília. Brasília é uma cidade, de avenidas largas, com câmeras, tudo que facilita o trabalho da polícia. Na coletiva de imprensa ontem à noite, havia uma tentativa de botar panos quentes, tanto do secretário de Segurança do DF, quanto do próprio Dino, dizendo que sim, aquele pessoal que está na frente do QG do Exército tem pessoas envolvidas, mas não dava para generalizar, tudo isso precisava ser investigado. Só que hoje o Flávio Dino coloca ali uma pimenta nessa história. Ele fala, a partir de 1º de janeiro, o que não foi feito agora, nós faremos. Nem Lula, nem eu, nem Alckmin vamos impedir que essas pessoas sejam responsabilizadas. E aí a gente tem que jogar dentro do contexto político dessa história. O secretário de Justiça, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está demissionário, o governador Ibanez Rocha já anunciou que vai colocar Anderson Torres, que é o atual ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, nesta vaga. Anderson Torres, ontem à noite, jantava tranquilamente num restaurante enquanto carros ardiam em Brasília e depois foi se pronunciar às 23 horas por meio de 2 tweets. Na equipe de transição havia um enorme desconforto com o que eles estavam chamando de tolerância do governador Ibanez com a situação ali em Brasília e do próprio governo federal. Com o passar do tempo, eles foram amenizando o tom em relação ao Ibanez. Dino disse que conversou com ele ali 5 vezes, que a segurança de Lula estava garantida. Agora, tem um contexto político claro, de que, na visão da equipe do presidente Lula, esses atos teriam sido tolerados pelo ministro da Justiça atual e pelo governo do Distrito Federal e que, a partir de 1º de janeiro, eles vão buscar os culpados. Acho que não só por esses atos, mas pelo que eles consideram culpados por todo esse processo eleitoral. Obrigado, Raquel. Samanta, boa noite para você. Bem-vinda mais uma vez. Qual é a avaliação que você faz desse episódio? Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel. Boa noite, Dora. Eu acho que essa questão, esses atos de vandalismo não podem ser admitidos em situação nenhuma. Mas acho que o governador do Distrito Federal agiu corretamente, até porque ele tem uma formação jurídica também. E se a prisão não foi feita em flagrante, o processo é a abertura de um inquérito, uma investigação, não é um processo judicial onde é assegurado ampla defesa e contraditório. E essa fala do novo ministro da Justiça, do Flávio Dino, de acelerar, ele vai poder acelerar muito pouco, porque tem que se obedecer uma ordem jurídica, ou seja, tem que se obedecer à instauração de um inquérito, verificar se isso foi uma ordem planejada, se foi um ato do momento de vandalismo, mas tudo isso leva tempo, Tem que se respeitar o processo investigatório. Não tem como você acelerar isso, porque, como eles sempre falam, um Estado democrático de direito, o de direito significa que você tem que obedecer às regras vigentes. E o inquérito tem 30 dias para ser apurado e aí instaurado um processo judicial com ampla defesa e contraditório. Porque se essas pessoas não foram presas em flagrante, a única opção de prisão vai ser a temporária preventiva, mas para isso eles têm que continuar fazendo esses atos. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico traz entraves para isso. As coisas não são tão rápidas quando a prisão não é em flagrante. Obrigado, Samanta. Eu dou boa noite aqui para Dora Kramer. Sempre um prazer falar com você, Dora. E aproveitando esse gancho da Samanta, havendo investigações sobre os responsáveis pelos atos de vandalismo, e a gente se refere aqui à queima de ônibus e de carros. Será que não cabe também investigação sobre eventual omissão policial? Eu digo isso porque é a segunda vez que isso
pega no debate público. A Polícia Rodoviária Federal recentemente tinha como diretor-geral o Silvinei Vasquez, que acabou saindo de férias, virou alvo de investigação, houve bloqueios de estradas e depois que ele saiu de férias, aparentemente a Polícia Rodoviária Federal começou a ter pelo menos uma visão mais dura sobre aquilo que estava acontecendo no interior do Brasil, considerando alguns atos terroristas. Às vezes, se não há o flagrante, não pode ter havido falta de policiamento também? Quer dizer, acho que tudo precisa ser apurado, não? Pois é, isso aí está muito obscuro, mas para mim o que fica na política, claro, acho que eu concordo com o que a Samanta disse, evidentemente que isso leva tempo, é preciso ter apuração, mas de qualquer maneira, o Flávio Dino vir se pronunciar é a ocupação de um vácuo para não deixar que esse vácuo permaneça, porque o atual governo foi leniente de um lado, omisso do outro, e agora vai me parecendo que vai ficando claro por que o presidente Jair Bolsonaro silencia em alguns momentos, quer dizer, na maior parte do tempo, em alguns momentos faz declarações dúbias. Acho que isso é proposital, tem um método aí para justamente criar esse ambiente de conturbação. Ambiente, aliás, que o Tribunal Superior Eleitoral já vinha se preocupando que poderia acontecer justamente na diplomação. E acabou acontecendo. Não com ataques como se temia ao prédio do TSE, mas com ali a armação de uma confusão na rua. Então, isso é preciso ver. Depois que o governo eleito tomar posse, o que efetivamente quer dizer as palavras do Flávio Dino. Mas, nesse momento, a mim me parece muito claro que esse tipo de manifestação é uma coisa assim, que, vamos dizer, eu nunca vi, né, um governo em exercício omisso e um governo eleito tendo de ocupar um espaço